Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental? Como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, e este programa é uma parceria com a Rádio Universitária UEM-FM 106,9. O programa E a Saúde Mental, como vai? Tem hoje a honra e a grata satisfação de contar com o professor Antônio Neri Filho, que é médico psiquiatra, doutor em Sociologia e Ciências Sociais pela Universidade de Lyon, na França, é professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, é fundador e coordenador geral do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, o CETAD da Federal da Bahia, e é criador do Consultório de Rua, supervisor técnico do projeto Girassóis de Rua, e fundador do coletivo Intercambiantes Brasil. Professor Antônio Neri, eu estava falando com o senhor que eu nunca serei suficientemente grato pela honra e satisfação de contar com o senhor aqui. A Universidade Estadual de Maringá lhe saúda e lhe dá as boas-vindas. Professor, eu gostaria de começar com uma pergunta que, para alguns colegas, eu faço assim bem inicialmente, né, de forma ampla e genérica. Eu sei que é difícil a gente conceituar a ideia de saúde mental, mas eu queria que o senhor começasse por aí, na sua visão, o que é saúde mental? O que uma pessoa que tem saúde mental apresenta ou apresentaria em termos desse conceito de saúde mental? Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Ô, Fábio, sou eu quem agradece a gentileza do seu convite. Eu estou, digamos, nesse trabalho acadêmico há quase 50 anos, de modo que é um prazer enorme conversar com você. Eu estive algumas vezes em Curitiba, não conheço Maringá, não sei se nesta vida ainda terei esta possibilidade, de modo que eu quero lhe agradecer como extensionista. Eu fui extensionista toda a minha vida acadêmica. O CETAD foi uma extensão criada em 1985 para cuidar de pessoas usuárias de álcool e outras drogas e seus familiares, porque eu não concordava com o modo como as pessoas, naquela época, sobretudo, usavam maconha, ou ainda não tínhamos o crack, e as pessoas eram encaminhadas para hospitais psiquiátricos com maiores danos do que o próprio uso das substâncias psicoativas. Mas você começa por uma pergunta irrespondível, na minha perspectiva, porque nós sabemos que a saúde não se restringe mais a um bem-estar físico exclusivamente, também não consiste numa suposta saúde mental no sentido abstrato, digamos assim. Eu vou me explicar melhor, e também não é só numa perspectiva social. Daí, a Organização Mundial de Saúde ter definido a saúde mental como um bem-estar físico, psíquico e social. E hoje já existem pessoas que acrescentam a dimensão da espiritualidade. Então, Fábio, eu sou pessimista com relação a uma saúde mental redonda, porque nós humanos nascemos marcados por uma falta fundamental, que é, eu diria, esse sentimento que nós todos ganhamos progressivamente desde o nascimento, que é o da
da finitude, da existência limitada no tempo, e que nós não sabemos qual é esse tempo. Isso significa que nós humanos, queiramos ou não, vivemos marcados por uma dor fundamental, que é a dor da finitude, é a dor do reconhecimento de que o nosso tempo é finito e que nós não sabemos qual a dimensão, qual o tempo, eu diria assim, a extensão desse tempo. Daí, eu penso que saúde mental poderia ser pensada como o melhor modo possível para cada um e para cada uma no seu existir, a partir dessa dimensão do sofrimento fundamental. Então, eu diria que cada humano deve ter, digamos, uma foto sua que represente a sua saúde mental. Uns terão uma melhor saúde física, outros uma saúde, eu diria, do ponto de vista psíquico, outros do ponto de vista social, e de tal modo que cada um de nós, eu diria, teria que dizer qual a dimensão da sua saúde mental. Para resumir, então, mas se você me disser assim, tudo bem, cada humano deve ter uma correspondente saúde mental. Eu diria a você que, se nós pudéssemos somar todas as referências de saúde mental dos humanos, nós deveríamos, então, e deve ter sido por aí, que a Organização Mundial de Saúde chegou, dizendo, olha, se você tiver um sentimento de uma existência física, corporal, se você tiver a percepção de que a sua vida psíquica lhe permite ler poesia, lhe permite olhar o mundo, lhe permite trabalhar, lhe permite se relacionar com os outros, e se isso tudo lhe permitir um lugar que você considere satisfatório no mundo, nós chamaríamos isso, então, de saúde mental no sentido mais global. Sei que fiz uma viagem muito longa para lhe dizer o que alguns tentam responder de um modo mais objetivo, mas eu penso que nós só podemos responder à questão o que é a saúde mental numa dimensão múltipla, eu diria significada por cada um e por cada uma. Eu achei isso de uma beleza enorme, professor, e não é à toa eu fiz essa pergunta, porque eu conheço o seu lirismo e a sua capacidade com as palavras, né? Professor, isso passa, a meu ver, assim, por alguma consciência mesmo de si também, né? Uma percepção, uma compreensão do seu lugar. Sim. E do seu melhor viver, né, nesse sentido que o senhor coloca. Eu lhe perguntaria se essa capacidade de consciência de si poderia ser aprendizável, poderia ser aprendível, né, no sentido, alguém consegue ser educado para ter essas condições de percepção e melhor viver? Há uma proximidade entre educação e saúde mental possível? Fábio, Freud, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, você sabe bem, nos disse que havia duas profissões, ou duas possibilidades, eu vou chamar assim, paradoxalmente, impossíveis para os humanos, que era educar e fazer psicanálise. Quer dizer, mas isto, no sentido, ele se referia à educação como modo de criação das pessoas, criação dos filhos, né? Não há regras, não há acertos permanentes, como também não há, de um modo geral, erros permanentes, de modo que nós precisamos pensar nisto. O que é educar? Seria ajudar as pessoas jovens a estabelecerem regras e viverem com elas, reconhecer os limites da convivência, construir pactos e garantir esses pactos, porque respeitar o outro, aí eu penso em Emmanuel Levinas, quer dizer, nós humanos não nascemos humanos. Eu diria que, nesse sentido, nós nos tornamos humanos pelo reconhecimento de outro humano,
Seria isto a educação? A educação seria um processo permanente de se reconhecer no outro, de reconhecer a sua autonomia no outro, porque autonomia não é poder fazer tudo o que eu quero. Autonomia é poder me reconhecer no outro. Portanto, o outro é que é o limite, o outro é que é a minha autonomia. Isto, na meu ver, é o que é o processo educativo pleno de ajudar nossos filhos, que, repito, não nascem humanos, e se tornam humanos pelo reconhecimento por outro humano daquilo que é possível. Isto, para mim, seria educação no sentido mais pleno. Agora, claro, é que há muita gente que pensa que educar é igual a letramento. Ir para a escola e aprender a ler e escrever é uma das peças fundamentais neste processo de educação para a vida. Eu sempre adjetivo, eu digo educar para a vida. E aí eu não posso deixar de mencionar Paulo Freire, que considerava que a educação era um processo que transformava o humano, e o humano transformava o mundo. Dizia ele no presente: a educação transforma o homem e a mulher, e os homens e mulheres modificam o mundo, transformam o mundo. Então, educar é um processo permanente de criação, de transformação, eu diria mesmo de relação. Então, eu acho que sim, neste sentido, a educação tem muito a ver com aquilo que nós podemos ser. E o que nós podemos ser tem muito a ver com o que nós vamos chamar de saúde e de saúde mental. Então, eu diria a você que a educação, neste sentido, a meu ver, sim, tem uma importância fundamental para este sentimento de estar no mundo de um modo satisfatório, que é o que vale para mim a saúde mental. Muito legal. Muito obrigado, professor Antônio Neri. Mais uma vez, eu reafirmo o prazer e a honra que é ouvi-lo. O senhor comentou uma relação muito interessante entre autonomia e o outro, né? A gente costuma, eu acho, talvez ligar a autonomia a uma noção muito mais individualista, individualizante, né? No sentido de que alguém é autônomo é alguém que não dependeria de ninguém. E o senhor, na verdade, coloca o outro como esse limite, e eu achei isso muito interessante, porque a autonomia está no centro do debate das políticas sobre drogas, né? Aqueles que, entre nós, que olham para o fenômeno como autonomia, como sendo o grande objetivo, e não apenas a presença ou a ausência da substância na relação da saúde do sujeito, porque não é isso que vai mediar a saúde dele, né? A gente, então, tem esse conceito de autonomia muito caro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre as atuais transformações e mudanças de políticas sobre álcool e outras drogas que apontam para aquelas práticas de intervenção em saúde que visam a abstinência pela abstinência, né? A abstinência como início e princípio e a priori definida como meta terapêutica, em oposição a esse conceito de autonomia, entre os quais nós caminhamos e concordamos mais plenamente, eu acredito. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso e um pouquinho sobre o momento, né, que vivemos nas políticas sobre drogas. Sua pergunta exige, digamos, considerar dois momentos, não é? Um que é fundamental, que é este da abstinência. Eu não sou contra a abstinência. A abstinência é uma possibilidade. Isso de dizer que a abstinência não deve ser considerada nas políticas, eu penso que a abstinência deve ser uma possibilidade. Agora, quando esta abstinência se torna obrigatória, quando a abstinência se torna um fim, eu diria, imposto a outro, aí eu acho que a abstinência se torna um mal, a abstinência se torna um ato de violência e se torna um ato um ato autoritário de alguém sobre outra pessoa. Então, essa é a primeira coisa. Eu quero deixar claro que a abstinência deve estar dentro das perspectivas do cuidado. Agora, o cuidado exige o reconhecimento do outro. Porque, se eu quisesse utilizar a fórmula lacaniana, o psicanalista francês, eu diria, ele mencionou isso, que nós nos reconhecemos no reconhecimento do outro.
Quer dizer, quando o outro me reconhece, eu me reconheço neste reconhecimento. Então, o outro é fundamental. Mas é uma relação, não é de mão única, não há um reconhecimento por mim mesmo, mas eu me reconheço no reconhecimento do outro. Portanto, o outro precisa saber, pensar, considerar esse movimento dinâmico, essa dialética entre um e outro, entre uma pessoa e outra. Ora, para chegar à segunda parte da sua pergunta, por que as pessoas usam drogas? Né? Cada um de nós vive as suas vicissitudes, nome, família, lugar onde nasceu. Nós somos o tempo todo marcados por vicissitudes raramente controláveis. Entre parênteses, Fábio, eu tenho muito pensado, inclusive, na importância do acaso, do inusitado, do desconhecido que marca a nossa história. Eu, por exemplo, há um mês atrás, jamais pensei que eu lhe conheceria e jamais pensei que nós teríamos uma conversa numa manhã do final do mês de agosto. Quer dizer, e assim é a nossa vida. Pois bem, as pessoas, no curso das suas vicissitudes, sofrem, são desconhecidas, são mal reconhecidas. São pessoas que nascem muitas vezes sem um lugar, coloque aspas nesse, sem um lugar, que nasce numa dimensão de sofrimento, de falta, de dor, de desconhecimento muito grandes. E é possível que muitas pessoas nessas circunstâncias encontrem um produto psicoativo que lhes alivia a dor. Este é o lugar que eu sempre coloquei os produtos psicoativos, para dizer que não é a droga que faz as pessoas, não são as drogas que encontram as pessoas, são as pessoas que encontram as drogas psicoativas eu diria, num percurso de sofrimento e de busca de sofrimento, mas também eu acrescentaria num percurso de busca de prazer, num percurso de busca da comunicação com a divindade. Aí existem várias dimensões para os humanos se encontrarem com produtos psicoativos. E, lamentavelmente, a lei brasileira e as políticas públicas brasileiras não levam isso em consideração. As políticas públicas relacionadas com álcool e outras drogas no Brasil partem da droga e não partem das pessoas. Não são políticas voltadas para o cuidado de humanos, mas para o afastamento dos humanos daquilo que o poder considera como sendo um mal. E, portanto, fizeram isso na lei de 1970, fizeram isso em 1976, durou 30 anos a lei 6368 de 1976. Essa lei é modificada em 2004 para 2006. E agora nós estamos vendo, lamentavelmente, a lei que não era, nunca foi para os humanos, mas para as drogas, retrocederem a 1970, colocando a abstinência como fim e não como possibilidade, internando as pessoas compulsoriamente, para voltar à questão da autonomia, quer dizer, desconhecendo aquilo que cada um de nós precisa, aquilo que cada um de nós quer construir, ou pode, ou não pode construir. Então, essa lei atual, as mudanças que a lei tem proposto, elas desconhecem completamente os humanos e suas vicissitudes para impor uma lógica a partir da abstinência de uma internação compulsória, como se os usuários de drogas, qualquer que seja ela lícita ou não, fossem pessoas destituídas de toda possibilidade de pensar, de ajuizar sua história, de reconhecer sua vida, de pensar o seu destino. E mais grave, eu encerro, agora se propõe a internação de adolescentes, que é a porta aberta para internar crianças, internar gente em plena formação, em pleno desenvolvimento, e no encontro do adolescente com uma droga, ele será
eu diria, barrado no sentido de impedido de viver a sua experiência e de aliviar as suas dores por uma internação em nome de um produto psicoativo e de uma ignorância e de uma impossibilidade do adolescente para gerir a sua vida. Se tivéssemos tempo, acho que valeria conversarmos sobre os adolescentes. Adolescente não é um idiota. Adolescente é um humano numa etapa fundamental de sua vida. Aliás, eu penso, Fábio, que todas as nossas etapas são fundamentais. Eu estou com 77 anos e acho que eu estou numa etapa fundamental. Acho que você, com seus 30 e poucos anos, está numa etapa fundamental de sua vida. Quando nós estamos na adolescência, é outra etapa fundamental. Portanto, nós temos, eu diria que nós deslizamos sobre etapas fundamentais, se eu posso colocar assim, e internar um adolescente que tem menos recursos do que mais tarde o adulto terá, ser internado numa comunidade qualquer para se afastar de um produto sem que ele seja considerado, me parece um dano muito grande, e as leis brasileiras têm caminhado nessa produção de danos desde os anos 70. E eu vou tomar a liberdade para ir além, professor, que esse processo está sendo feito ao arrepio das melhores práticas de cuidado e da história, né, das discussões sobre desinstitucionalização e essa questão do isolamento e asilamento social, que parecia estar superado no campo teórico e até técnico, e a gente de fato retrocedeu, atropelando o processo democrático, e especialmente porque é uma política via decretos e portarias, e que desconsidera os conselhos de controle e participação social e a produção acadêmica. E eu vou te fazer uma provocação, professor Nery, porque existe uma boa parte da classe médica, especialmente a via ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, que vem dando seu empréstimo de verniz científico a essas transformações. O senhor me permite essa provocação? Eu sei que o senhor pertence a essa categoria, que é múltipla, como todas elas são, mas existe sim, né, por parte de uma vertente da psiquiatria, a sustentação desse retorno, dessa contra-reforma psiquiátrica. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, da participação da psiquiatria nesse processo. Fábio, faz algum tempo, eu diria, lamentavelmente, eu fui levado a me afastar da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu considerei que meus pares, médicos e psiquiatras em particular, não reconheciam a importância da liberdade, centravam-se na farmacologia. A meu juízo, os psiquiatras, como aliás a categoria médica como um todo, foi progressivamente se subordinando à indústria farmacêutica, de tal modo que, e eu não sou aqui, deixe dizer logo claro, não sou contra os avanços da farmacologia, não sou contra os avanços da medicação, não sou contra de modo algum as vacinas, mas nem por isso eu deixo de reconhecer que a indústria farmacêutica se interessou cada vez menos pela doença e cada vez mais pela ordem econômica. E, neste sentido, subordinou completamente a categoria médica. Essa é uma crítica que eu tenho feito há muito tempo. Segunda coisa, eu acho que os médicos e médicas, que são originários, eu diria, dos deuses, porque os médicos e médicas, a medicina nasce num lugar especial que reunia a terra e o céu. Eram os sacerdotes que exerciam a medicina, depois isso se separa, a medicina vai cuidar dos corpos e os sacerdotes vão cuidar da transcendência da alma. E isso deixou, eu diria, na categoria, nos médicos, um resíduo de divindade. Se você me permite, eu diria que isto é fundamental para o cuidado médico, isto é, aquele que porta o sofrimento reconhece no médico e na médica este poder divino de proteger a vida, porque a vida é um dom divino, tomemos assim. Então nós somos marcados por um certo reconhecimento divino. Mas aí, você como bom psicólogo, ouviu eu dizer um reconhecimento. É preciso que o outro me reconheça nessa posição divina para que eu possa exercer
exercer a minha prática, aspas, divinamente, de proteger a vida, de restaurar a saúde, de indicar as vacinas, etc. e tal. Pois bem, o grande problema é que nos últimos anos, eu diria dos anos 40 para cá, a prática médica foi cada vez mais se sustentando no próprio reconhecimento. Quer dizer, médicos e médicas que não ouvem, não tocam, não veem, se afastaram daquele que vem lhe fazer o dom da sua dor, passaram a ser eles próprios os reconhecedores da sua divindade. Então, onde está o outro com sua dor, que quer reconhecer o divino e a divina, mas ele encontra uma barreira, por quê? Porque a categoria se reconhece divina dela mesma. Então eu acho que essas duas condições, se subordinar à indústria farmacêutica e, do outro lado, eu diria, se reconhecer divinos, excluindo o outro deste reconhecimento, acho que isso criou a condição fundamental para este atravessamento que a medicina tem sofrido.